Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova e todos aqueles que nos acompanham nesta luz da fé. Estamos a fazer estes programas não esquecendo o Catecismo da Igreja Católica, mas enfatizando um pouquinho mais a celebração e a alegria do tempo pascal. E sendo este tempo da Igreja um tempo tão forte, então importa também termos consciência de perceber as riquezas que o Senhor nos trouxe no tempo pascal. Reparem, quando falamos em tempo pascal, ainda que correndo o risco de ser porventura mal interpretado, mas podemos já pegar nos 3 dias do tríduo pascal. É diferente, tempo pascal é uma coisa, tríduo pascal é outra, mas naturalmente o tríduo é a preparação mais próxima do grande acontecimento pascal. Mas a partir do tríduo pascal, Jesus instituiu um conjunto de sacramentos. E porquê que só o fez aí? Porque ele sabia que depois da sua ressurreição ia partir para o Pai. Ou seja, enquanto esteve na Terra, falando historicamente, ele vai falando sempre em nome de Deus e vai agindo em nome de Deus, porque ele é o próprio Deus. Daí que os apóstolos estavam a aprender. Portanto, era um estágio, não é? Era aquilo que chamamos nós o primeiro seminário na Terra. De modo que os apóstolos ouviam as catequeses, muitas vezes perguntavam a Jesus o porquê daquela catequese, daquele ensinamento. Depois procuravam ver também os milagres, não é? E Jesus sempre acompanhou as suas catequeses com milagres e também lhes prometeu que após a sua ressurreição, portanto o começo da Igreja, também os acompanharia com milagres na sua pregação para que houvesse de facto este equilíbrio e se percebesse claramente que era Deus que agia através deles. Mas quis ficar de forma mais concreta, mais real, através dos sacramentos. Não vamos entrar aqui em pormenores, até porque depois haverá programas só sobre os sacramentos, mas eu vou apenas focar aqueles que nascem neste contexto, para percebermos claramente como Jesus não apenas celebra um acontecimento de forma isolada, mas quer que esse acontecimento permaneça para sempre. E quais são então os sacramentos que nascem, digamos, neste contexto do tempo pascal? Em primeiro lugar, a Eucaristia. Reparem que na Quinta-feira Santa, Jesus reúne-se com os apóstolos na sala de cima do cenáculo para celebrar o que no dia seguinte ia viver na cruz. Portanto, ele entrega-nos totalmente o seu corpo e o seu sangue, o seu ser todo. E isso acontece na Sexta-feira Santa, quando Jesus dá a vida por nós na cruz. Mas ele, naturalmente, queria que essa entrega se fizesse permanentemente, ao longo dos tempos, até à sua segunda vinda. E por isso, na ceia, apesar da ceia ser um hábito entre os judeus para comemorarem a Páscoa de Israel, que seria a libertação do povo hebreu que tinha estado no Egito como imigrantes e depois, através do faraó, passaram a ser escravos. Então Deus vai libertá-los, servindo-se de Moisés e dos seus sucessores. Mas, portanto, todos os judeus fazem essa ceia comemorando esse acontecimento, mas nessa mesma ceia, Jesus instituiu esse memorial que nós fazemos todos os dias de tornar presente o seu corpo e o seu sangue como alimento que nos fortalecem. Então, reparem, quando Jesus está na véspera da sua entrega total a Deus e da sua partida, digamos assim, ainda que depois a ascensão acontece uns dias depois,
Mas nesta entrega, Jesus quer perpetuar a sua presença. Então, neste contexto da grande alegria pascal, e por isso no programa anterior falei da Páscoa semanal, que para os cristãos, desde a primeira hora, foi sempre um momento muito marcante, e não nos podemos esquecer que não havia as casas da igreja. Aliás, nos primeiros tempos, os cristãos vão, digamos, à sinagoga, ler a palavra de Deus, comentar a palavra de Deus, depois começam a celebrar a Eucaristia nas casas particulares, às escondidas. Não havia, portanto, sinos como hoje temos nas nossas igrejas para dizer há missa às tantas horas, não havia boletins paroquiais, não havia WhatsApps, nem Facebooks para dizer temos missa às tantas horas, não havia nada disso, mas havia sinais no chão. Um peixe que se desenhava na terra, um pão, que sempre foram um sinal da Eucaristia. Aliás, aquela ceia foi tão importante, tão marcante, que para sempre ficou gravado no coração dos discípulos, digamos que o pão partido e repartido, e por isso se chamava a Eucaristia a fração do pão, como lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 a 46, né? Eram assíduos à fração do pão, isto é, à Eucaristia. Então, de facto, os cristãos, desde a primeira hora, começam a celebrar a Eucaristia. Repito, às escondidas. E nós temos um relato muito bonito dos primeiros séculos do norte da África. Como sabeis, o norte da África, a terra de Santo Agostinho, por exemplo, era uma terra onde o cristianismo floresceu. De uma forma muito bela, muita gente aderiu, de facto, à pregação dos apóstolos e então aí começa a surgir uma igreja muito viva. Mas, naturalmente, sabemos também que os primeiros 4 séculos são de forte perseguição. Não quer dizer que fosse só aí. Aliás, há um número que sempre me impressionou, desde que tive conhecimento, que é este. Nos primeiros 4 séculos, a igreja foi sempre perseguida. Mas o número de mártires do século XX é superior, reparem bem, só no século XX o número de mártires é superior aos 19 séculos anteriores. Então reparem, a Igreja não foi apenas perseguida nos primeiros 4 séculos, foi sempre e continua a ser. Não é? Só o século XX, volto a repetir, houve mais mártires do que nos 19 séculos anteriores. E hoje continuamos a ter mártires. Não é? A Igreja continua a ver constantemente do martírio que é o testemunho por excelência. Não é? Esse grupo de cristãos do norte da África foram presos. E aproxima-se o domingo. E reparem uma coisa, estão presos por serem cristãos. Portanto, não podiam participar na Eucaristia. Mas este grupo de cristãos desafia as autoridades, dizendo, hoje é domingo e nós não podemos passar domingo sem Eucaristia. Vejam aqui este belo testemunho desta gente, de irmãos nossos na fé, não é? Que, sabendo que eram perseguidos por serem cristãos, desafiam as autoridades a terem a celebração da Eucaristia. Reparem como é que isto hoje acontece. Temos acesso às Eucaristias, tirando, enfim, o tempo da pandemia, onde há confinamentos, que nem sempre é possível haver a celebração da Eucaristia presencial, mas temos meios audiovisuais que nos permitem, pelo menos, escutar a palavra de Deus e comungar de forma espiritual. Mas reparem, mas quando há liberdade de podermos participar, quando deixa de haver restrições, muitos cristãos esquecem-se do domingo como dia do Senhor. Então este testemunho da Igreja Primitiva é desafiante para nós. Saber que o domingo é o dia da Páscoa semanal, da ressurreição do Senhor. O primeiro dia da semana, o túmulo está vazio. Então os cristãos não podem passar sem a Eucaristia. Já disse num programa anterior que porque é que é pecado faltar a Eucaristia dominical? É pecado porque eu não estou lá para agradecer a Jesus o que Ele fez por mim. É esse o motivo do pecado. Portanto, e como diz o nosso povo, amor com amor se paga. Se Jesus deu a vida por mim, então compete a mim estar também presente na Eucaristia dominical para dizer obrigado, Jesus, por me teres salvo, por me teres dado a vida, não é? Então esta presença, este ato de entrega a Jesus na missa dominical. Então este sacramento
nasce neste mesmo contexto. Jesus instituiu a Eucaristia para, naturalmente, nós podermos, reparem, isto é uma riqueza muito grande que nós temos que valorizar muito mais. Às vezes não valorizamos, ficamos pela celebração da missa como um ato meramente social, porque a intenção da missa é pelo meu avôzinho que já faleceu, ou é pela minha tia, ou é pela minha mãe, mas esquecemos que a Eucaristia não é apenas com esse intuito. Recordamos também aqueles que já partiram, sem dúvida, mas a Eucaristia é também para nós celebrarmos esta alegria, esta presença real na palavra, no sacramento do pão e do vinho. Então, estarmos presentes, né, nesta forma de gratidão para com Jesus, para depois, como dizia no programa anterior, então sermos evangelizadores, anunciadores. Né? Primeiro vamos à fonte, imaginai naqueles dias de muito calor. Nós ficamos com muita sede, se trabalharmos muito, se falarmos mais, então nós precisamos de ir à fonte, beber água, refrescar. A Eucaristia é essa fonte inesgotável. Não é? Porquê? Porque ela nasce também na Páscoa. Na mesma ceia, Jesus instituiu o sacramento da ordem, isto é, ordenou os primeiros bispos, que são os apóstolos, não é? E ordenou-os para o serviço. Portanto, brota da Eucaristia este sacramento da ordem. E como é que o fez? Olhai, com um gesto muito lindo, simples, lavando os pés. Aliás, o Evangelho de São João é muito claro. Não fala na ceia como os outros sinóticos. Fala na ceia dizendo que Jesus interrompe a ceia, tira o manto, põe um avental e uma toalha à cintura e vai lavar os pés aos apóstolos. Este gesto do serviço, da entrega, portanto, ser padre, ser bispo, ser diácono, é ser servidor do Evangelho. E servidor deste Evangelho com alegria, com entrega, não é? Não apenas para lavar pés fisicamente, porque isso qualquer um faz. Os pais lavam as crianças, os filhos lavam os pais quando eles são velhinhos, por aí fora. Esse gesto faz-se. Mas o que ele significa, reparem, no tempo de Jesus, lavar os pés era um gesto muito nobre, porque se andava descalço, levando muito de sandálias, os caminhos eram de terra batida, havia muito pó, mas eram os criados que lavavam os pés às pessoas. Agora aqui é Jesus o mestre por excelência. Nunca nenhum mestre tinha feito isto. Então, ser ordenado, receber um sacramento da ordem, implica naturalmente uma vocação, implica ser chamado por Deus para este serviço e depois estar ao serviço dos outros. Então, ser padre, ou ser bispo, ou ser diácono, não é ter umas horas de serviço, é estar sempre. Não é? Porque a todos os dias, a todo momento, há pessoas que precisam do padre para se reconciliar, para desabafar, para tratar de assuntos, seja quais forem, mas então o bispo a mesma coisa, está sempre em solicitude para com a diocese, para com os seus padres, que são os seus diretos colaboradores. Os diáconos, nessa missão de servir o Evangelho, anunciando o Evangelho, mas também o serviço da caridade. E reparem que foram instituídos também no tempo pascal, não é? A ordem dos diáconos. Não foi propriamente Jesus, diretamente, mas foi depois a necessidade que os apóstolos tiveram de pregar o Evangelho, mas sem esquecer o serviço às mesas, isto é, a caridade por excelência. Então, escolhem esses homens de boa reputação, entre eles está o Estevão, que depois foi o primeiro mártir da Igreja, mas os diáconos são também escolhidos neste contexto. Mas quem é que Jesus dá a ordem? Aos 12 apóstolos, não é? Aos apóstolos que tinham esta missão depois de deixar sucessores. E por isso é que os bispos hoje, e qualquer bispo, é o sucessor dos apóstolos. Ou seja, na nossa diocese, umas dioceses têm o título de arquidiocese, como é a minha, de Braga, ou Évora ou Lisboa é mais patriarcado, não é? Mas depois outras dioceses é o bispo. O bispo que está à frente da diocese é o sucessor dos apóstolos, não é? O sucessor, portanto, seja aquele que o Papa é o sucessor de Pedro, e se bem repararmos, nunca nenhum Papa tomou o nome de Pedro, não é? Como vós sabeis, o Papa, quando é eleito, tem de escolher um nome para a sua missão, e os nomes já foram muito variados, mas nunca nenhum escolheu o nome, porque o Pedro foi só um, não é? E a missão do Papa é ser sucessor do Pedro, não é? Assim como os bispos, unidos ao Pedro atual, Papa Francisco, são os sucessores dos apóstolos. Então,
A nossa igreja é apostólica, como nos diz também o catecismo. E apostólica porquê? Porque sucede aos apóstolos. Ou seja, um bispo hoje recebe o poder que os apóstolos receberam da parte de Jesus. Então este sacramento nasce nesse contexto, não é? O sacramento da ordem, não é? A ordem que depois tem 3 graus: o diaconado, o presbiterado e o episcopado. Claro, depois, no meio, sabemos, mas quando falarmos dos sacramentos por excelência, falaremos mais em pormenor. Depois há outros títulos que aparecem pelo meio: cônegos, monsenhores, dentro dos bispos há arcebispos e bispos, e depois os cardeais, mas isso é em função das missões que são confiadas. Mas o sacramento em si é ser diácono ou permanente, isto é, se porventura é um homem casado, mas de boa reputação, de boa fé, e que a igreja escolhe e a esposa aceita e os filhos também aceitam, então aquele homem é ordenado diácono e ficará diácono para sempre. Ou é diácono em função do sacerdócio, então todos os padres, antes de sermos ordenados padres, durante mais ou menos 1 ano ou meio ano, segundo o direito canónico diz meio ano bastaria, mas 1 ano habitualmente é aquilo que exercemos a missão de diáconos, então somos ordenados diáconos. Passado 1 ano, habitualmente somos ordenados presbíteros, e depois, quando o Senhor chama alguns desses presbíteros para o episcopado, também há o sacramento da ordem. Mas o importante é percebermos que estes 2 sacramentos estão sempre interligados. E por isso é que a missão do padre é, quando digo do padre e do bispo, mas particularmente destes 2, é sempre celebrar a Eucaristia. Não é? E é nosso dever de celebrar a Eucaristia, mesmo que não tenhamos participação do povo de Deus. Não é? Mesmo em tempos de confinamento ou tempos de guerra, por exemplo, o padre deve celebrar todos os dias. Não é? Porquê? Porque essa é a sua missão, tornar presente Jesus Cristo no altar para ser dado e repartido por todos. Mas há um outro sacramento que também nasce neste contexto pascal. E se bem nos recordamos, 8 dias depois do domingo de Páscoa, portanto no segundo domingo da Páscoa, o Evangelho diz-nos: recebei o Espírito Santo, e àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados, àqueles a quem os retiverdes serão retidos. Reparem, qual é a ação de Jesus logo a seguir ao momento da ressurreição? É aparecer, é mostrar que está vivo e bem real no meio de nós. Portanto, hoje Jesus está vivo no meio de nós. Não é? Isto é muito importante de sublinhar. Reparem que, para muitos cristãos, talvez por ignorância, não digo que seja por mal, naturalmente, não é? Mas dão muita ênfase ao Jesus da cruz ou do esquife. Não é? Eu recordo-me, numa paróquia por onde passei, havia um esquife de Jesus morto. E havia gente que, até mesmo durante a missa, ia passar a mão na imagem de Jesus que estava no esquife e, passando à frente do altar, não se ajoelhavam, onde estava o Jesus verdadeiro. Então um dia tive o cuidado de explicar às pessoas, dizendo-lhes: olha, façam uma comparação. Quando no mês de agosto, porque era uma terra onde havia muitos imigrantes, quando no mês de agosto estiverem cá os vossos familiares de carne e osso, não é? Vieram da França, ou da Alemanha, ou da Suíça, onde for, estão à vossa beira. Vocês falam para eles, pessoalmente, ou falam para a fotografia deles? Não é? Para ver se percebiam que, durante a Eucaristia, o Jesus vivo e ressuscitado estava ali presente. E é aquele que nós devemos dar a máxima atenção. A fotografia de Jesus morto também tem que ser respeitada, mas não é, naturalmente, para ser venerada, não é, durante a celebração da Eucaristia, por exemplo. Mas isto para dizer exatamente que no coração de muita gente parece que se parou na morte. E não, temos que acentuar a dimensão da vida, da glória, da ressurreição. E este Jesus que está vivo e que se manifesta depois também através dos sacramentos. E por isso é que Jesus, antes de partir para o Pai, confere aos apóstolos a força do Espírito Santo, que naturalmente tem por missão, como aliás devemos ler nos Atos dos Apóstolos, o início da própria Igreja e a expansão da Igreja constantemente é através do Espírito Santo. Reparem como é que hoje nós conseguimos ler a Bíblia e interpretá-la
com a mesma fidelidade com que ela foi escrita. Não é por nós, não é pela nossa inteligência, mas é pelo Espírito Santo que nos habita. Os dons do Espírito Santo, que falaremos daqui a uns dias, não é? Então reparem, Jesus deixa o Espírito Santo, essa força invisível de Deus que o animou aqui na terra durante 3 anos a ser fiel ao Pai, para agora essa força acompanhar os apóstolos. E por isso é que nos Atos dos Apóstolos encontramos maravilhas, não é? Não só pregações bem vivas, bem fortes, que cativam 3.000 pessoas de uma só vez e que levam as pessoas a chorar e perguntar o que temos que fazer para nos convertermos, não é? E Pedro diz muito claramente, cada um de vocês peça o batismo. Mas temos também milagres fabulosos, não é? Que nós não compreenderíamos de outra forma, se não fosse Jesus a agir através daqueles homens. E temos também decisões importantíssimas que os apóstolos tomam, que não seria possível de outra forma, porque, reparem numa coisa, a Igreja não nasceu, digamos, com um livro de instruções, não é? Perdoem-me assim a expressão. Ela nasce da força do Espírito. E era importante que os apóstolos percebessem, não só recordassem com alegria o que Jesus tantas vezes lhes foi dizendo, mas depois percebessem no concreto da vida qual o rumo a dar à Igreja. E, por exemplo, cito apenas um exemplo muito concreto, gerou-se um problema. Os pagãos, aqueles que não tinham fé, ao converterem-se, deveriam ou não passar pelo judaísmo, maiormente por algumas práticas judaicas, entre elas a circuncisão. Uns defendiam que sim, outros que não. E reparem, quando há desacordo, não é? Como é que se pode resolver isto? Então faz-se um concílio. Mas, naturalmente, antes disso, não é? O próprio São Pedro tem uma visão. E a visão em que consistia? Uma espécie de um lençol que desce do céu com muitos animais. E houve esta voz: Pedro, mata e come. Mata e come. E o Pedro dizia: não posso, Senhor, porque isto é impuro, tenho aqui animais impuros. Pedro, mata e come. Então o Pedro percebe, através desta imagem, que todas as pessoas, pagãos ou judeus, devem ter direito à pregação de Jesus Cristo, ao anúncio do Evangelho e a aderirem à Igreja. Portanto, porque na concisão judaica os pagãos eram impuros, não podiam ser admitidos à Igreja. Então Jesus resolve desta forma com a força do Espírito. Mas temos depois também aquele paralítico que está na porta do templo, o Pedro e o João vão fazer a oração da tarde, não têm ouro nem prata, mas dizem em nome de Jesus, levanta-te e anda, e aquele homem começou a andar, não é? Esta presença viva de Jesus deriva exatamente do Espírito Santo. É a força de Deus, invisível, que fez com que os apóstolos façam maravilhas, como disse na pregação, não é? Porque reparem, a questão do Espírito Santo não está só nos milagres, mas também na própria pregação. Porque se repararmos, o Espírito Santo está presente naquele que prega, naquele que anuncia, mas também nos ouvintes. Porque muitas vezes, até mesmo nós os padres, podemos ter uma tentação de pensar: eu falo muito bem, eu é que sou bom, eu é que convenço as pessoas. Não. Nós não somos bons. O Espírito Santo é que nos inspira. Não só a nós, para podermos dizer o que é importante para aquela Assembleia, mas também o Espírito Santo já está no coração daqueles homens e mulheres, ou jovens ou crianças, para os despertar para a fé. Portanto, Deus vai sempre à nossa frente. Não somos nós, é Deus que vai à nossa frente, não é? Então essa presença do Espírito Santo é muito importante nos dias de hoje, no tempo da Igreja. Porquê? Porque nós precisamos de conhecer, de facto, esta presença viva de Deus e saber que Deus vai tocando aqueles corações, e por isso nas pregações muita gente se pode converter, num testemunho muita gente se pode converter. Porquê? Porque Deus vai trabalhando aquele que fala, inspira-o, mas também aqueles que estão a escutar, ou quem está a ler. Por exemplo, quando estamos a ler um trecho do Evangelho, ou de uma passagem de uma carta de São Paulo, ou de um texto até do Antigo Testamento, se o Espírito Santo nos habita, porque sabemos que nos habita, vai nos inspirar, e daquela palavra pode sair uma orientação para a nossa própria vida. Quantas vezes andamos à procura de um discernimento, e esta palavra tocou-me. É a graça de Deus que veio à minha frente, que me tocou.
Então, esta presença viva do Espírito vai nessa linha. Também era preciso, como nós sabemos, que não só no tempo dos apóstolos, mas também no nosso tempo, o tempo da Igreja, que é também o tempo do Espírito Santo, era preciso curar feridas. Sempre foi preciso curar feridas, não é? E não estou a falar de feridas físicas, pois quando há um acidente podemos ficar, enfim, com escoriações, com ferimentos graves, mas há feridas espirituais. Há feridas que naturalmente são consequência do nosso pecado. E também os apóstolos, e a Igreja hoje, temos que ser fiéis a Jesus Cristo, ele curou muita gente, fez muitos milagres, sem dúvida que sim. Mas se repararmos, Jesus não ficava apenas pelo milagre físico, curando a pessoa fisicamente, perdoava-lhe os pecados. Sabemos muito bem que há hoje doenças que têm a sua origem no pecado. Isto é, a pessoa sente-se mal, não sabe o que tem, pede para fazer exames médicos, tudo está bem perante aqueles exames e com uma boa confissão a pessoa ficou bem. Não só fica perdoada, mas fica saudavelmente. Ou seja, este sacramento, não é por acaso que se chama também sacramento de cura, foi dado exatamente na ressurreição de Jesus. Ou seja, estes três grandes sacramentos que nos acompanham, naturalmente não esquecendo que para nós cristãos a preparação do tempo pascal, da Páscoa e depois do tempo pascal, tem a ver com o batismo. Então, não que fosse instituído na Vigília Pascal, não é? Mas a Igreja sempre valorizou esse momento, essa noite santa, para batizar. Pena é que hoje se perdeu essa tradição de batizar na Vigília Pascal, a não ser os catecúmenos, os jovens ou adultos. Mas a Igreja ganhava muito em batizar, mesmo crianças, nessa noite pascal, porque também o batismo significa morrer para o pecado e ressurgir para Deus. Portanto, nestes dias festivos, nós assinalamos 4 dos sacramentos: a ordem, a Eucaristia, o batismo e a penitência. Jesus, antes da sua partida, agora na dimensão gloriosa, deixa-nos os seus sinais visíveis da sua presença real no meio de nós. E por isso é que a Igreja pode passar por muitas tribulações. É feita de gente pecadora, mas a Igreja permanece sempre, porque é Jesus que a assiste permanentemente através do Espírito Santo e também a força dos sacramentos que nos vai fortalecendo dia após dia. Então vamos pedir também a sua bênção para que não só celebremos bem cada sacramento ao longo da nossa vida, mas possamos também ser fiéis à graça do Espírito Santo que recebemos no dia do nosso batismo. A bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.